Na última aula, que tivemos, nós começamos a tratar um pouco acerca do diaconato, e nós vimos que o diácono é aquele que está envolvido com o ministério do serviço, e é justamente isto que significa a palavra grega que dá origem à palavra diácono, que seria então servo. Ele é alguém que está pronto no seu ministério para servir a Igreja de Cristo nas suas necessidades. Nós vimos que este ofício na igreja é um dos ofícios ordinários ou comuns da Igreja de Cristo. Nós vimos que este ofício é um ofício perpétuo, não é um ofício que vai estar na Igreja de Cristo até o dia em que o Senhor vier buscar o seu povo. Semelhantemente ao ofício de presbítero na igreja, sobre o qual falamos, presbítero docente e presbítero regente. E ele, diferentemente do ofício de presbítero, que está muito mais ligado à administração, ao governo, ao ensino e coisas desta natureza, o diácono estará envolvido com outras questões, de socorro aos necessitados na Igreja de Cristo. E nós vimos que, justamente na ocasião em que o ofício de diácono foi ordenado e estabelecido na igreja, foi justamente numa circunstância de necessidade na igreja. Nós vimos em Atos capítulo 6, do verso 1 ao verso 7, que justamente enquanto os apóstolos estavam muito atarefados, houve uma murmuração dos helenistas, que eram judeus gregos, e eles estavam reclamando porque suas viúvas não estavam sendo socorridas pela igreja. Então, devido à grande demanda de trabalho sob as costas dos apóstolos, eles decidiram então ordenar na Igreja de Cristo aquilo que é chamado de diácono. Eles então iriam servir às mesas, assistindo os necessitados, e os apóstolos estariam envolvidos com o ministério da palavra e com a oração. É isso que nós encontramos em Atos capítulo 6, do verso 1 ao verso 7. Então, nós falamos sobre essas questões, falamos que o ofício de diácono é um ofício espiritual, é um trabalho espiritual e é algo que é grandemente necessário na Igreja do Senhor Jesus Cristo. Não é algo que deve ser desconsiderado, não é algo que deve ser tratado como algo de só menos importância, não. É algo importante, é um oficial na Igreja de Cristo, tão importante quanto o presbítero docente e o presbítero regente. Hoje nós veremos um pouco acerca do trabalho deles, Qual o dever, para que eles são chamados objetivamente, e é sobre isso que nós vamos tentar falar um pouco aqui nesta manhã. Nós devemos nos lembrar, como eu acabei de mencionar, que naquele contexto, em Atos capítulo 6, havia uma necessidade, de modo bem específico, era uma necessidade de socorro às viúvas dos helenistas, não somente deles, mas também das outras viúvas naquele contexto. E interessante, só um parêntese, alguns vão dizer que a razão de haver tanta viúva naquele contexto, naqueles dias, talvez por causa do grande problema que estava tendo de perseguição dos crentes, enquanto muitos estavam sendo mortos e muitos homens eram mortos, e então muitas mulheres ficavam de fato viúvas naqueles dias. Então, era um número realmente grande de mulheres sem os seus esposos. E isto é o que acontece em Atos capítulo 6, nós vimos aqui, mas muito tempo depois, o apóstolo Paulo ele vai falar a Timóteo sobre o dever da igreja, e dando como um dever da igreja o dever de cuidar das viúvas. O texto é 1 Timóteo, capítulo 5, do verso 3 ao verso de número 16. 1 Timóteo, capítulo 5, do verso 3 até o verso 16, diz assim: Honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Mas, se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus, e persevera em súplicas e orações noite e dia.
Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Não seja inscrita senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade. Tenha sido esposa de um só marido. Seja recomendada pelo testemunho de boas obras. Tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado aos pés dos santos, socorrido atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Pois, com efeito, já algumas se desviaram, seguindo a Satanás. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Então, este é o texto que o apóstolo Paulo, com muita clareza, vai tratar aqui sobre a relação da igreja no socorro com as mulheres que estão desamparadas, né? Veja, sem considerarmos, irmãos, os detalhes desse texto que nós acabamos de ler, alguns pontos podem ser destacados aqui para a gente. Primeiro, Paulo espera que as necessidades na igreja sejam providas pelos membros das famílias individuais. É isso que nós lemos no verso 4 e também no verso 8º, né? O verso 4 vai nos dizer: mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer a piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. E o verso 8º também nos diz: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que os incrédulos. Então, veja que é primeiramente um dever dos membros da igreja, ou melhor, das famílias, cuidarem das suas próprias viúvas. E é interessante que ele vai dizer assim: se alguém não faz isto, não socorre então a viúva, é como negar a fé, a própria fé. Ele diz que é crente, diz que crê em Cristo, diz que vive para Cristo, está na igreja de Cristo, mas ele nega a fé na prática quando ele deixa de socorrer uma viúva na sua própria família. E ele ainda vai dizer, né, o apóstolo, e acrescenta que ele ainda é pior que o descrente. É como se talvez ele tivesse um padrão que olhasse que em descrentes, talvez socorrendo as suas próprias viúvas, ele vai dizer: esses agem pior que uma pessoa que não conhece a Deus. Então, não somente ele nega a fé e vive como um ímpio, se ele faz algo desta natureza. Então, a advertência é realmente muito clara, né? Não tem nem rodeios aqui, não precisa nem explicar muito, e realmente dura. É como se ele considerasse isso como algo realmente maligno, quando é deixado de ser feito por alguém que é da família. Então, quando nós olhamos para esse texto, né, logo de início, ele já nos revela que não é dever da igreja cuidar de toda a necessidade temporal dos membros da igreja. De toda que surgiu. Surgiu, então a gente tem que socorrer. Por quê? Porque antes tem algo que deve ser primeiramente observado. A família é o instrumento primário da assistência. Então, aí nós veremos mais à frente, né? Quando não há, então, assistência familiar, seja por negligência da família ou porque, de fato, não há família que possa socorrer, aí, então, nós veremos que a igreja ela vai entrar assumindo esses deveres. Segundo, brevemente, somente os membros da igreja que são qualificados podem receber assistência congregacional. Há qualificações que são apresentadas aqui. Por exemplo, capítulo 5, verso 3. Honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Verso 5.
Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Ela é verdadeiramente viúva, não tem amparo de absolutamente ninguém. Ela é uma crente, ela espera em Deus e persevera em súplicas e orações. O texto nos diz noite e dia. É uma mulher piedosa, esta mulher. E o verso 16, com as mesmas palavras, né, ele vai dizer, se algum crente tem viúva em sua família, socorra, sejam boas donas de... se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Então ele reforça isso algumas vezes para acentuar o fato de que não é qualquer tipo de viúva e não é qualquer tipo de pessoa. Há critérios, há qualificações para ela então receber algum tipo de socorro. Então, primeiro ponto, primeiramente a família deve socorrer. Caso a família não socorra, então haverá o socorro da igreja, mas a igreja vai agir socorrendo aqueles que realmente são qualificados para isto. Então, envolve piedade e real necessidade. Terceiro, Paulo ele vai relacionar várias qualificações dos que são qualificados para receber assistência diaconal. Está implícito aqui no texto, irmãos, que os diáconos eles vão realizar um processo de exame para identificar quais são as viúvas qualificadas e quais não são. Como identificar a verdadeira viúva? Se então não existir uma espécie de exame por parte dos diáconos, viu? Uma responsabilidade. Então, o diácono ele vai tentar ouvir, ele vai sentar para conversar, ele vai visitar a casa da pessoa. Então, para que ele possa identificar esta realidade, então, constatando que trata-se de uma verdadeira viúva, com reais necessidades, sem amparo, que espera em Deus, que ora ao Senhor, então, aí ele vai estar disposto e pronto para isto. Isso então revela que há pessoas que não serão qualificadas e que, portanto, não serão socorridas pela igreja. Por enquanto, estamos falando aqui apenas sobre as viúvas. E um quarto e último ponto relacionado às viúvas é o seguinte, que Paulo mostra os perigos espirituais de a igreja manter membros que não se encaixam nesse critério. Quem são? Ele vai falar sobre as jovens que se envolvem com as coisas deste mundo, com a impureza, com o pecado. Ele vai traçar tagarelas, mulheres que se envolvem com coisas que não são próprias para um crente. Elas se entregam à licenciosidade, elas se entregam ao pecado, ao invés de agir como a viúva, verdadeiramente viúva, como nós lemos, que tem realmente necessidade, mas espera em Deus, é piedosa, é crente, vive para o Senhor, ora ao Senhor. Então, essa jovem, né, em geral, as jovens, elas não estão qualificadas. A recomendação dele é que estas mulheres sejam orientadas a se casar e a ter filhos, que é uma ordenança da criação e é algo que o próprio apóstolo Paulo vai falar em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 15, que é o dever da mulher, né? Nós poderíamos dizer que a primeira vocação da mulher é a maternidade, é ser mãe, ter filhos e cuidar dos seus filhos, para que elas não permaneçam vivendo em pecado. Então, procure um outro caminho. As outras mulheres são mulheres bem mais velhas que provavelmente não vão se casar e então, em tendo necessidade, elas serão socorridas pela igreja. Então, Paulo ele quer dizer que a igreja nunca deve promover, nunca deve incentivar ou capacitar no seio da igreja um comportamento ímpio por meio de suas benevolências, né? Ajudando essa pessoa enquanto ela mantém uma vida totalmente desregrada. Então, há critérios que a junta diaconal, né, como a gente chama, eles estarão envolvidos, observando para fazer tudo direitinho, para não gastar dinheiro também com coisas que não fazem sentido ou com pessoas que realmente não precisam de socorro. A ideia é que tenha uma manutenção, tenhamos recursos para realmente socorrer a quem precisa. Senão, aí vai ser realmente complicado, vai gerar uma grande confusão. Mas então, o que é que nós não estamos querendo dizer com isso, né?
quando falamos sobre a limitação e qualificações para receber e tudo mais. Nós não estamos dizendo que os diáconos não podem dar conselho ou incentivo a cristãos com o intuito de auxiliar o pobre dentro e fora da igreja. Não está querendo dizer que a gente jamais, ou os diáconos jamais vão incentivar qualquer pessoa a orientar a auxiliar alguém, como se essa pessoa tivesse de não estender a sua mão, né? Recuar a sua mão para socorro. Não, o diácono e a igreja vai sim incentivar a que se auxilie o próximo, tanto de dentro como de fora, caso tenha alguma necessidade. Porque em alguma ocasião pode acontecer de indivíduos não cristãos serem aliviados de alguma forma pelo socorro de pessoas da igreja, não é? Por nós mesmos. Isso pode acontecer também, mas o nosso dever primário é de fato com aqueles que são da família da fé. É isso que diz também o apóstolo Paulo, né? Em Gálatas, capítulo 6, verso de número 10. Gálatas, capítulo 6, verso 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, há um grupo que é especial. Primeiramente, os meus irmãos em Cristo, mas eu posso também socorrer aqueles que são de fora da igreja de Cristo. Também não estamos querendo dizer que nem que não existam circunstâncias em que o dinheiro da igreja não possa ser usado para assistência temporária de não-membros. Por vezes, em alguns momentos, a igreja vai ter de socorrer pessoas que não são membros da igreja local. Podem ser membros de uma outra igreja, de uma outra até denominação que seja, alguém que está precisando temporariamente de socorro. A ideia não é ficar alimentando a pessoa com o recurso da igreja a vida inteira, nem ninguém. Não é? A ideia não é promover o ócio de ninguém, porque tem gente que não somente com o Estado, mas quer se beneficiar da igreja e preguiçoso. Precisou durante um tempo, depois o camarada não vai trabalhar, não. Cadê o dinheiro da igreja? Não, meu amigo, peraí, não vou alimentar a sua preguiça. Agora você tem de arrumar um trabalho e vai ganhar o seu dinheiro. Então, isso acontece, viu, irmãos? Tem gente que gosta de se aproveitar. O que nós estamos realmente querendo dizer é que o objeto primário, que queremos dizer, com o que temos falado aqui, é que o objeto primário e correto do ministério diaconal são os membros da igreja visível. E de modo particular, aqueles que têm necessidades. Então, até aqui nós falamos brevemente sobre as viúvas, né? Mas quais são, então, algumas das outras tarefas dos diáconos na igreja? Se alguém perguntar, a resposta seria: os diáconos também servem como agentes fiscais ou gerentes de propriedade. Onde é que essas tarefas são reveladas, né? Essas tarefas são reveladas na natureza da tarefa que os apóstolos atribuem aos diáconos em Atos capítulo 6, do verso 1 ao verso 6. Um autor chamado Peck, ele vai dizer o seguinte: é certo que a razão indicada pelos apóstolos para organizar a eleição, isto é, dos diáconos, se aplica tão vigorosamente à coleta quanto ao desembolso de fundos, tanto para um propósito quanto para outro. O propósito deles não era livrarem-se de atender ao pobre, mas livrarem-se de distrações seculares. O que eles teriam ganhado por ignorarem o cuidado com o pobre e continuarem a ficar perplexos com a coleta de fundos para todos os outros propósitos. Deve ser perfeitamente óbvio para toda alma sincera que toda a atividade secular da igreja foi confiada aos diáconos. Tudo aquilo que não está diretamente ligado à pregação da palavra e à oração, que é algo que vai ficar sob responsabilidade como um dever primário dos ministros, né, do Evangelho. Então, questões referentes à propriedade e ao dinheiro são tarefas dos diáconos, não do pastor, não do presbítero. Eu não devo pegar em dinheiro, eu não mexo com dinheiro. É um trabalho
que é feito pela junta diaconal, né? Como nós geralmente e realmente chamamos. Então ele vai cuidar das coisas referentes à propriedade da igreja, as coisas da igreja e uma série de outras coisas que eu vou ler aqui, que o pastor Paulo Anglada deixou bem claro no conteúdo de nossa fé, né, nossos padrões, e também nos ensinam com muita clareza. Além disto, o trabalho diaconal, ele nunca pode ser feito por um único homem. Não existe um diácono na igreja, isso não é o ideal. O ideal bíblico é que deve haver um grupo de homens que trabalham juntos. E juntos, mais uma vez, eles vão formar a junta diaconal. São vários homens que juntos vão observar a necessidade da igreja, vão pensar, conversar junto, deliberar coisas importantes acerca da igreja, socorrer os necessitados. Então, não pode ser algo que vai pesar sobre as costas de uma pessoa apenas. Né? Quando você vai considerar a demanda de trabalho, é muito trabalho realmente para ser feito. Então, os diáconos, eles são chamados a servir principalmente a igreja, que os escolheram para servir, né? Então, aqui tem uma eleição para diácono. Então, o diácono é chamado principalmente para servir esta igreja local, né? Servindo aos irmãos. Mas eles devem também estar disponíveis e prontos para servir a igreja amplamente ou fora desta nossa igreja quando são convocados para isto. Então, em sendo chamados para socorrer a igreja de Cristo fora das paredes da própria congregação, os diáconos também podem e devem estar disponíveis para servir fora, né, deste nosso contexto. Mas, realmente, são muitas as atribuições do diácono, né? E é interessante, os nossos padrões vão dizer o seguinte, né? Eu vou ler aqui, o pastor Paulo conseguiu resumir isso aqui com muito bem, diz assim: a forma do governo eclesiástico presbiteriano, preparada pela Assembleia de Westminster, reconhece o ofício diaconal com as seguintes palavras: as Escrituras sustentam diáconos como ofício distinto na igreja, ofício este que é perpétuo. A estes oficiais não compete pregar a palavra ou administrar os sacramentos, mas o cuidado especial em suprir as necessidades dos pobres. O livro de ordem da Igreja Cristã Reformada vai sustentar a mesma ideia, e a Igreja Presbiteriana do Brasil, na nossa Constituição, vai dizer o seguinte: o diácono é o oficial eleito pela Igreja e ordenado pelo Conselho para, sob a supervisão deste, ou seja, do Conselho, dedicar-se especialmente, primeiro, à arrecadação de ofertas para fins piedosos, está muito determinado o fim, ao cuidado dos pobres, doentes e inválidos, à manutenção e ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino e exercer a fiscalização para que haja boa ordem na casa de Deus e suas dependências. Então perceba que aqui você já começa a perceber um trabalho mais amplo. Não é, como eu disse na maioria das igrejas, ficar segurando porta para a gente entrar. Não é porteiro de igreja, nem peso de porta. Parece que o diácono é peso de porta da igreja. Ele fica segurando igual a pedra, fica segurando a porta. Não, não é somente isto. É algo que vai muito além deste dever. E, por exemplo, a questão da ordem do culto, né? Para que haja harmonia, silêncio, para que ninguém fique bagunçando, correndo, fazendo barulheira na igreja, é um dever do diácono chegar até, se tiver... Meu filho, você está bagunçando a ordem da igreja, do culto público e as coisas. Então, e a observar até a bagunça que pode acontecer nas dependências da igreja, né? Então, aos diáconos é que estarão responsáveis por isso, para cuidar e chamar a atenção, seja lá de quem for, se estiver fazendo muita bagunça e problemas, e gerando desconforto e desarmonia e confusão no meio da igreja, sobretudo quando a igreja está reunida para adorar a Deus. Então, os diáconos, eles ajudam na ordem e sossego do culto. Servem muito para isso também, né? Daí a grande necessidade de termos sempre diáconos conosco na adoração pública.
Mas depois o pastor Paulo ele vai apresentar várias questões aqui, né? Conclusões e aplicações. Ele vai dizer assim, em termos gerais e práticos, quais seriam então as tarefas diaconais de uma igreja local? No sentido material, tudo o que é necessário para a realização do culto a Deus, como a manutenção do recinto, comumente chamado de templo, dos móveis, utensílios, acompanhamento de obras de construção, reparos, consertos, iluminação, refrigeração, limpeza e tudo quanto envolva o cuidado material do ambiente de culto. São responsabilidades variadas de ordem material, administrativa, financeira, de logística, de recepção, de cuidado e manutenção do ambiente. Aí ele vai falar mais algumas coisas práticas. No que diz respeito à ordem e decência, no culto público, é preciso que os diáconos estejam sempre presentes nas reuniões da igreja, sendo os primeiros a chegar e os últimos a sair, é bem claro, né? Para verificarem se tudo está em ordem. Devem também estar sempre atentos para impedir quaisquer problemas que venham a prejudicar a atenção no culto, providenciar cadeiras, iluminação, evitar o choro ou movimentação de crianças e mesmo a desatenção e movimentação desnecessária de adultos. Criança chorar aqui eu não me incomodo não, viu? Mas o diácono pode ajudar com isso também. É claro que estas tarefas não precisam e não devem ser todas realizadas pessoalmente pelos diáconos. Eles podem e devem repartir com a congregação muitos destes deveres de acordo com a capacidade, habilidade e dons de cada membro. É o privilégio do serviço mútuo. A beleza dos jovens está na sua força. Usem-nos. As mulheres são auxiliadoras natas desde a criação. Empreguem-nas. A virtude dos mais idosos está na sabedoria. Recorram a eles e, desse modo, o corpo de Cristo crescerá o crescimento que procede de Deus através do exercício mútuo dos ofícios e dons de cada um de seus membros para a glória de Deus. Então, com relação ao verdadeiro templo do Espírito na nova dispensação, os crentes, muita coisa pode ser feita para minorar aflições e angústias de irmãos que estejam enfrentando alguma carência de ordem material. Ele escreve, é um privilégio poder servir ao corpo de Cristo. Estes serviços assistenciais incluem o cuidado com os necessitados em geral, enfermos, carentes, desempregados, órfãos, viúvas, etc., mas especialmente os da família da fé. Contudo, os diáconos devem cuidar das necessidades materiais de modo espiritual e não simplesmente como distribuidores de recursos. Do contrário, não haveria necessidade das qualificações espirituais que são requeridas deles nas passagens bíblicas que tratam do assunto. Então é muito interessante. Várias questões práticas relacionadas à igreja que os diáconos devem se envolver, e são várias, né? Então é trabalho bastante que os diáconos têm, e é importante então a observação até para a escolha, né, daqueles que vão assumir este ofício no diaconato. Essa pessoa tem de revelar essas qualificações já, esses dons, essa disposição, esta percepção prática para resolver as coisas da igreja de modo muito prático. É necessário que seja alguém assim para que as coisas possam caminhar, né? Alguém com os olhos bem atentos, abertos para perceber as necessidades das pessoas. Então tem que observar. O diácono vai ser alguém que vai conversar, percebendo, opa, a gente precisa socorrer alguém. Não somente quando surgir, né, algo assim, surgir um problema e agora eu vou correr e vou apagar. O diácono pode servir como alguém que vai se salvaguardar até de problemas outros. Então, é um serviço realmente que demanda bastante trabalho, mas grandemente necessário na igreja. E talvez você olhe e pense assim, rapaz, é muita coisa para fazer, mas uma coisa que a gente deve saber, isso para tudo aquilo que o Senhor nos chama para fazer neste mundo. Para ser mãe, dona de casa, para ser um oficial, para ser um pastor, presbítero, diácono. O Deus que nos chama para a vocação é o mesmo Deus que nos capacita para exercê-la.
Deus não nos chama para fazer algo sem nos dar os recursos necessários para isso, tanto materiais, físicos, como espirituais, para que nós possamos fazer com beleza aquilo que Ele nos chamou para fazer. Então, nós podemos estar certos disto, e então, sendo chamados a isto, exercê-lo para a glória de Deus e o bem da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, não deve temer, né? Poxa, eu não quero... Se o Senhor te chamar para o ofício, abrace o ofício, e então a igreja, em reconhecendo, exerça-o com diligência, né? E o Deus vai te capacitar para isso. Assim como o ministério da palavra também, né? Então, que Deus possa encher as nossas igrejas, esta bem como todas as igrejas do nosso presbitério no mundo, de homens no diaconato que façam um trabalho com excelência. Isto é muito bom para a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós concluímos aqui esta parte, irmãos, sobre os deveres, né, alguns dos diáconos. Semana que vem nós continuaremos e vamos falar um pouco sobre algumas questões de distinção entre presbítero e diácono, né? E mais algumas coisas relacionadas àqueles que podem ser chamados a este ofício.